Nós vamos estar começando agora o nosso estudo a respeito da esperança na fé em Cristo Jesus, da esperança na fé do amor de Cristo. E nós vamos começar falando um pouco do que está no livro de Tiago. Nós vamos abrir agora em Tiago 1 e vamos estudar alguns capítulos. Continuem com o livro de Tiago aberto, porque a gente vai voltar para ele logo no início também. Então, vamos orar para que possamos entender essa palavra e essa mensagem. Oremos então. Senhor, maravilhoso Deus, Senhor que está presente conosco nesse momento, Senhor, te pedimos e te agradecemos porque estás aqui e te agradecemos também porque sabemos que desejas nos revelar toda a verdade. Te agradecemos porque desejas habitar em nós, assim como o estás fazendo, controlando, Pai, todos os nossos desejos, tudo que podemos ou não fazer, tudo aquilo que pode servir, Pai, como guia para a Tua maravilhosa salvação, tudo que pode servir para a nossa felicidade, o Senhor está aqui a nos guiar à Tua luz, e te agradecemos por isso. Te pedimos, Pai, que possamos crer que realmente estamos sendo guiados em Ti, que realmente estamos aqui para repartir a Tua palavra e entender mais sobre ela, Pai. Nos dá essa inspiração, em nome de Jesus. Amém. Então, lá em Tiago 1, a partir do versículo 13, depois nós vamos voltar mais um pouco para o início, mas no versículo 13 até o versículo 14 diz assim: Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E aí a gente completa no versículo 15 dizendo assim: Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o que é que está acontecendo aqui? Aqui está uma das provas de que nós, primeiro, não pecamos e depois nos afastamos de Deus. Nós cobiçamos o afastamento de Deus, que é o pecado, e aí, por conta desse afastamento, onde nós afastamos a mão de Deus de nós, o que acontece? Nós passamos a pecar, porque nós não deixamos mais que Ele comande o corpo que Ele deseja habitar. Nós não desejamos mais que Ele esteja no comando, então nós afastamos aquela mão e nós passamos a pecar. Então, Deus, Ele não tenta ninguém. Ele traz provações para que sejamos melhores, para que alcancemos verdadeira felicidade nele, que é a felicidade da vida eterna, da glória de Jesus Cristo em nós, mas Ele não tenta ninguém. Por exemplo, colocar o pecado à porta para que nós sejamos fortes ou não em pecar. O que Ele faz? Ele traz para nós provas que nós podemos passar por elas, que nós podemos alcançar melhora através de passar por essas provas. Mas aquilo que vem diretamente em nossa fraqueza, aquilo que vem nos nossos pontos fracos, de maneira a nos enfraquecer, a nos acusar, isso não vem de Deus. Isso vem do tentador, que é Satanás. Então, quando ele vem com essa tentação, o que acontece? Primeiro, nós temos que sentir desejo, nós temos que sentir atração por essa tentação. E aí, se ela nos seduz, e se nós aceitamos essa sedução, aí vem o pecado. Primeiro vem o afastamento de Deus. Primeiro vem o deixar de crer que Deus está ali agindo por nós e deixar de querer que Ele haja por nós. E é aí que chega o pecado. E aí, o que acontece? É por isso que nós nos sentimos tão desviados, tão sem caminho hoje em dia. Nós sabemos o caminho, mas nós não cremos nele. Então, o pecado que está por toda parte, nós estamos caçando o pecado. Nós estamos buscando os prazeres do mundo. Nós estamos buscando a falta de razão, a falta de consciência. Isso faz com que qualquer pecado à beira do caminho possa nos seduzir. E é isso que traz toda a questão da cobiça, é isso que traz toda a questão do afastamento de Deus, porque nós nos tornamos amigos do pecado, nós nos tornamos amigos do querer pecar. Então, isso faz com que seja mais fácil qualquer pecado que chegue nos levar ao ato de pecar. E aí, lá no início de Tiago, Jesus chega com a questão da fé, de que nós peçamos essa transformação, que nós imploremos por ela, com fé, crendo que nós realmente podemos ter responsabilidade pelo que nós pedimos. Lá em Tiago 1 ainda, no versículo 5 até o 8, ele diz assim:
Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, o que é a sabedoria? A sabedoria é Jesus. Jesus, ele fala lá em Provérbios, quando ele estava no início da obra com Deus, quando ele estava na criação junto com Deus, ele fala de como ele se deliciava nas maravilhas da criação. É quando a sabedoria, ela diz que ela estava lá em todas as obras junto com Deus. E ela aproveitava todas as obras que eram feitas. E isso é o próprio Jesus falando, que ele aproveitava, que ele estava lá desde o início e que ele buscava Deus. Que ele estava lá junto com Deus durante toda a criação. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo se deleitam em estar juntos um com o outro, né? E lá em Provérbios 8, a partir do 22, fala sobre a eternidade dessa sabedoria, que é o próprio Jesus explicando quem ele é. E aí ele diz, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Então veja, alguém que planeja por Deus, alguém que planeja junto com Deus. Outros seres não poderiam ser arquitetos. Só Jesus pode ser o arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. E aí, em Provérbios, essa sabedoria, ela nos traz todo aquele ensinamento, né, que nós vemos, o contraste do sábio com o perverso, o ímpio, o tolo principalmente, aí nós aprendemos como seguir. Por quê? Porque Deus, ele traz justamente essa questão do ensinamento, e ele diz que se nós pedirmos essa sabedoria, não há motivo algum para que ele não nos dê essa sabedoria. Só que muitas vezes o que nós fazemos? Nós fazemos o que está na continuação de Tiago 1. Lá em Tiago 1, continuando o versículo, a partir do versículo 6, ele diz assim: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, quando nós pedimos, nós temos que crer que nós realmente estamos recebendo a sabedoria de Deus, segundo o ânimo de Deus. Mas o que é que acontece muitas vezes? Nós pedimos a sabedoria, mas nós não estamos com o ânimo de Deus. Nós não cremos e nem queremos receber o ânimo de Deus. Do que eu estou falando? É da questão que, eu peço sabedoria, mas agora eu não estou bem. Eu pedi sabedoria, mas eu não estou a fim de mudar agora. Eu pedi sabedoria, mas isso aí que essa pessoa está me ensinando não é certo, não. Eu vi na Bíblia isso, mas eu ainda não estou preparada para mudar, não. Essa é a questão. A questão de ânimo dobre, que não vai segundo as responsabilidades que pediu a Deus. Nós pedimos que Deus habite em nós, mas na Bíblia já tem a promessa de que Ele habita. Então, se Ele está aqui conosco, se Ele habita dentro de nós, eu tenho que ter responsabilidade com Deus que está habitando dentro de mim. Eu tenho que crer e pedir a Ele fé para que eu creia ainda mais e que Ele tire as coisas ruins que me impedem de progredir com Ele. Eu não posso simplesmente escolher naquilo que eu quero melhorar e naquilo que eu não quero melhorar. Porque isso vem justamente da cobiça do pecado. Eu quero pecar, eu não quero deixar isso agora. Então eu peço a Deus que tire, mas na verdade eu não quero. Eu não quero que Ele venha e tire. Eu não quero que Ele venha e faça a diferença. Eu não quero nem mesmo crer que Ele habita em mim, porque isso me traria vergonha ao meu pecado. E eu não quero perder esse prazer, então eu não peço. Então eu não creio. Ou eu falo só por pedir. E sou agitada pelo vento. Continuo sendo agitada por cada vento de doutrina, cada vento de pecado. E é por isso que eu me sinto distante. Só que
Quando nós pensamos a respeito disso, de ser levado pelo vento, de ser levado pelos nossos próprios gostos, pelos nossos próprios entendimentos, pelo que nós realmente, nós mesmos queremos tirar do entendimento da palavra de Deus, isso me remete à memória a questão do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, Ellen White cita em Vida de Jesus que os sacerdotes estavam... tinha sacerdócio na época, tinham fariseus. A gente está cansado de saber das histórias dos fariseus. Por que Jesus não estava na boca, não estava no pensamento daqueles homens que estudavam a Bíblia dia e noite, cada versículo e sabiam tudo decorado? Por que não estava na mente deles? A mente deles não estava pensando no Salvador do mundo, a respeito de quem eles pregavam tanto, a respeito de quem eles traziam tantas leis para que ele fosse respeitado. E aí ela diz na página 16 que eles eram por demais orgulhosos para aceitar o Messias como um bebê indefeso. Foi por isso que o Messias não foi mostrado a eles quando nasceu. E ela continua dizendo, por isso, quando Jesus nasceu, Deus não lhes revelou o grande acontecimento, mas enviou as novas de grande alegria a alguns pastores que guardavam seus rebanhos nas colinas de Belém, que foram os que foram ter com Jesus. Eram homens piedosos e, enquanto cuidavam das ovelhas, conversavam a respeito do Salvador prometido e oravam tão sinceramente por sua vinda que Deus enviou-lhes brilhantes mensageiros desde o seu trono de luz para lhes contar a respeito das boas novas. Então, esses pastores, eu imagino eles lá cuidando desses rebanhos e conversando, quando será que o Messias virá? As datas, tudo que nós lemos fala que ele está para chegar, fala que ele está próximo. Quando será que ele virá? E eles não estavam com o coração de ele vai vir para redimir o reino, para trazer poder e grande glória. Eles estavam com humildade em seus corações. E por isso a mensagem foi enviada a eles. Por isso a notícia chegou a eles. Porque se eles vissem Jesus como um bebê indefeso, eles iriam glorificá-lo, diferente dos doutores da lei. Diferente de muitos de nós, que se víssemos Jesus como bebê, não teríamos coragem de glorificá-lo. Não teríamos coragem nem mesmo de acreditar, talvez, na mensagem de que aquele seria o Salvador. Simeão e Ana, que foi um casal de idosos que queria ver o nascimento de Jesus, que queria ver a vinda do Salvador, e que lhes foi revelado, que ele foi revelado a Simeão que ele não morreria, né? Até que ele visse o Salvador. E quando ele viu, foi quando Maria e José foram levar Jesus ao templo. O bebê foi mostrado aos sacerdotes, o sacrifício foi dado para a contagem daquele bebê, e nenhum dos sacerdotes reconheceu o Salvador. Mas Simeão e Ana, quando eles viram o bebezinho, humilde, indefeso, eles reconheceram que ali estava o Salvador do mundo, porque em humildade eles buscavam essa mensagem, em humildade eles buscavam ver o Redentor. Será que nós teríamos coragem de ver Jesus não como nosso Senhor poderoso que venceu, que ressuscitou, que fez tudo por nós, mas como um bebezinho que precisa até mesmo da nossa proteção e cuidado? Será que nós protegeríamos Jesus se nós tivéssemos que cuidar de Jesus, se nós tivéssemos que protegê-lo, se nós tivéssemos que ensinar-lhe a doutrina, se nós tivéssemos que lhe ensinar sobre a Bíblia, se nós tivéssemos que vê-lo crescer, diferente de todas as crianças que estavam ali e nos fazendo passar vergonha porque ninguém acreditava que era assim que deveria ser pregada a mensagem de Deus? Será que nós cuidaríamos de Jesus? Será que acreditaríamos nele? Será que seríamos um de seus seguidores? Ainda quando ele não tinha idade para ser um rabino, o que será que nós faríamos? Muitas vezes o orgulho nos envolve e nos coloca no meio de um deserto. Num deserto com tantas direções erradas que nos fazem ficar nervosos e não ir a lugar nenhum. E às vezes quando vamos, mesmo assim não chegamos a lugar nenhum. Porque o único que pode guiar o caminho é Jesus. É Ele habitando dentro de você. Então, se Ele prometeu que Ele habita dentro de você, você deve pedir a Ele que você creia nisso. E através dessa crença, através da fé em Jesus, Ele lhe guiará pelo caminho da verdade. Ele lhe trará a justificação. Ele lhe trará a mensagem verdadeira. Muitas vezes, nós nos encontramos há anos em bancos de igreja ou no mundo e não sabemos o que estamos fazendo. Em que eu estou glorificando o Pai? Porque a Bíblia diz que quando nós pedimos, se for de acordo com a vontade de Deus, Ele nos responderá.
E também fala que a vontade do Pai é que Ele seja glorificado. Então, pedir de acordo com a vontade de Deus é pedir de acordo com algo que seja para glorificar a Deus. Algo que seja para elevar o nome dEle. E na Bíblia também diz que glorificar a Deus é levar almas para Ele. Então, o que você tem feito para glorificar a Deus? Como a sua vida tem sido útil para levar almas a Cristo? Essa é a diferença. E só Deus pode trazer essa diferença dentro de mim. Não importa o quanto eu tente me santificar, não importa o que eu tente fazer com minha vida. Só Deus pode trazer essa transformação, essa santificação, essa regeneração. Ele guia o caminho, mas Ele só guia se nós nos depormos de todo o orgulho que nos cerca, de toda a sabedoria que nós nos intitulamos ter, e nós nos colocarmos como humildes crianças que estão dispostas a receber a verdade de Cristo. O Espírito Santo foi enviado para nos guiar em toda a verdade. E a promessa da Bíblia é que Ele realmente nos guiaria nessa verdade. É que Ele nos daria a conhecer todas as verdades que Deus nos deseja revelar. Todas as verdades ocultas, Deus nos deseja mostrar para que saibamos levar a instrução erudita, a instrução sábia a todo aquele que nele crê, a todo aquele que anseia pela verdade. Mas nós muitas vezes não somos uns desses que anseiam pela verdade. Nós não queremos a verdade de Deus. Porque assim como Lúcifer, se ele acreditasse na verdade no tempo em que ele se rebelou contra Deus, ele teria que voltar a servir a Deus. Ele teria que admitir que estava errado. Muitas vezes não queremos admitir que estamos errados. Preferimos andar longe do Salvador, longe do seu amor e longe de toda a transformação que ele pode nos oferecer, em prol de estarmos, em nossa própria visão, corretos. Provérbios diz que se conhecemos alguém que é sábio aos seus próprios olhos, há mais esperança para um todo do que para ele. Então nós precisamos pensar a respeito de que tipo de sábio queremos ser. Sábios aos nossos próprios olhos ou sábios aos olhos de Deus, que não vem da nossa própria sabedoria, mas da sabedoria do Eterno, a sabedoria do Redentor, que está em crer naquele que Ele enviou. Crer em Cristo Jesus e na glória que é manifestada em nós através desse poder, do poder dele, desse Salvador. Chega de nós vivermos como se a nossa verdade fosse a única que importasse. Como se nosso Deus não tivesse sentimentos, porque isso claramente magoa a Deus. Mas nós não nos prostramos para falar com Ele e dizer: Senhor, eu me importo. Se eu errei contra Ti, eu me importo. Eu me importo com seus sentimentos. E eu quero lhe agradar, Senhor. Independente do que nós façamos, Deus continua nos amando. Mas muitas vezes nós colocamos esse amor para trás. Nós magoamos a Cristo, nós agimos como se Ele fosse tão alto, mas tão alto que as emoções não chegassem a Ele. Mas se Ele é o ser que mais ama em todo o universo, Ele é o ser que mais sente essas emoções que nós sentimos. Quando nós nos sentimos traídos, quando nós nos sentimos sobrepujados, quando nós sentimos que somos humilhados ou tratados mal. Imagina o que Ele sente. Ele sente a nossa dor. E Ele também sente dor quando nós nos desviamos dEle, quando nós não buscamos a Ele. Porque não basta eu deixar de fazer o mal. Eu preciso fazer o bem. Fazer o bem é buscar a Cristo. Porque é Ele que traz a bondade dentro de mim. E é Ele que vai me dar vontade de buscar a Ele cada vez mais. É Ele que vai trazer o querer. É Ele que vai trazer a vontade de não pecar, porque só dele parte as coisas boas. Mas eu preciso me abnegar de tudo aquilo que está dentro de mim. Eu preciso crer que eu estou morta em Cristo. Que eu estou morta porque eu vivo para Ele. Eu estou morta porque a única vida que habita em mim é a dele. Só Ele se move dentro de mim. E por isso é fácil seguir a Ele. Porque não sou eu que estou fazendo, é Deus. É fácil se santificar-se porque não sou eu que estou a me santificar-me. É Deus que está me santificando. É Deus que está trazendo regeneração para mim. E assim nós somos restaurados. Mas nós precisamos dizer não a essa fantasia. Precisamos dizer sim à glória de Deus, ao crer e pedir a Ele que Ele traga todo o poder de fé que nós precisamos para crer que Ele habita em nós. Então vamos orar pedindo esse poder. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai amado, nós sabemos, Pai, que o Senhor já prometeu que habita em nós. Nós sabemos, Pai, que estás ansioso
para ter um contato íntimo conosco. Sabemos que o Senhor deseja passar toda a nossa vida conosco e toda a tua vida também, Pai. Sabemos que desejas nos remir e por isso teu Filho morreu na cruz e ressuscitou por nós. Mas nós, Pai, pedimos que, através da tua habitação dentro de nós, o Senhor traga, Pai, a humildade daqueles pastores que, em meio aos seus trabalhos árduos, em meio à noite fria, pensavam quão gloriosa será a vinda do nosso Salvador. Como nós queremos ver esse momento. E eles queriam tanto que, mesmo vendo o nosso Salvador na posição mais humilhante que havia naquele momento, eles reconheciam o ser honrado que estava ali, Pai. Assim como as multidões de anjos reconheciam o seu rei, aqueles pastores também reconheceram. Simeão e Ana também reconheceram. E nós também queremos reconhecer, Pai. Então nos dá essa fé, nos ajuda a crer que o Senhor traz sobre nós transformação completa, transformação de andar ao teu lado, transformação de ouvir a tua voz e saber as tuas verdades, de uma forma que todas as mentiras do mundo se calam e somente a tua voz permanece, Pai. Continua conosco, Pai, para que possamos erguer a tua bandeira da tua vitória com a certeza de saber que o Senhor já é vitorioso. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém.